Olá, boa noite. Impasse do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz de Sorocaba continua. Prefeitura entra com recurso para estender o prazo para assumir a administração do local. Vamos aos outros destaques desta noite. Reconstituída a chacina motivada por ciúme em Salto. Vigilância Sanitária Estadual suspende coleta de sangue no regional de Itapetininga. Levantamento do Procon mostra a variação de preços para um mesmo produto. Pesquisa é a saída. Gráficas aceleram produção dos calendários para 2013. O Noticidade desta quinta-feira, 6 de dezembro, está no ar. A DIG de Sorocaba fez hoje a reconstituição de uma chacina em Salto. As vítimas, 4 pessoas da mesma família. Geraldo Luiz Ferreira, de 40 anos, chegou algemado do CDP de Pinheiros, onde cumpre pena por 4 homicídios. Moradores de Salto participaram para simular o comportamento das vítimas. Segundo a polícia, não há dúvidas sobre a autoria e nem sobre os fatos. Mas a pedido do Ministério Público, a reconstituição do crime foi realizada. Isso auxilia bastante o Ministério Público durante o julgamento, porque além do laudo pericial, com as imagens do local do crime, isso reproduz como se desenvolveu as atitudes do criminoso. A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Salto também auxiliaram. A rua ficou interditada. Geraldo confessou à polícia ter matado 3 pessoas nesta casa no Jardim Marechal Rondon, a ex-mulher e os pais dela. O crime na madrugada do dia 4 de agosto teria sido motivado por ciúmes após o término do relacionamento. Parentes se revoltaram. A polícia fez 2 reconstituições. A outra foi no Jardim Santa Cruz, onde Geraldo matou o cunhado. Wagner conseguiu se controlar e assistiu às cenas de longe. 2 dos 9 irmãos dele foram assassinados por Geraldo, além dos pais. Pra gente é difícil entender o que aconteceu. Abalou muito a família? Abalou. Foi muita dor. As fotos e as anotações dos policiais vão ser anexadas ao processo. Tudo isso faz parte de um laudo, A perícia ela emite um laudo dizendo o passo a passo do crime, distâncias, momentos dos disparos, números de disparos, no caso aqui o recarregamento da arma, tudo isso é descrito no laudo e vai fazer parte do processo além dos laudos já existentes. 10 pessoas envolvidas na Operação Águas Claras foram ouvidas hoje no Ministério Público de São Paulo. Segundo o promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Wellington Veloso, mais uma pessoa foi indiciada. Valdecir Colombini é sócio da Enosul e suspeito de participar do esquema que fraudava diversas licitações no Brasil. As empresas envolvidas faziam parte de uma associação que organizava a fraude. Na semana que vem, mais 11 pessoas devem ser ouvidas em Sorocaba, entre elas o diretor do SAI, Geraldo Caiubi. O motoqueiro morreu em um acidente nesta manhã na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Segundo os bombeiros, ele bateu na traseira de um carro e caiu na pista. Outro automóvel que seguia atrás não conseguiu desviar e atropelou o homem. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de São Roque em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. E em Votorantim, um motorista foi preso por dirigir bêbado. Otaviano Ferreira Dias de Lira não pagou a fiança no valor de R$ 700, foi encaminhado à cadeia de São Roque e vai responder por embriaguez ao volante. A Vigilância Sanitária Estadual suspendeu por tempo indeterminado a coleta de sangue no Hospital Regional de Itapetininga. A decisão foi tomada por conta de suposta falta de estrutura do Banco de Sangue de Itapetininga, que já existe na cidade há mais de 20 anos. O nosso espaço físico não foi aprovado por eles, funcionava já há mais de 20 anos, mas atualmente não foi aprovado por eles. Uma centrífuga refrigerada, que é uma coisa moderna, que eu acho que é interessante, inclusive para nós, e mais alguns detalhes de recursos humanos. De acordo com o diretor técnico, o banco recebia em média 7 doações diárias, o que deixava o hospital regional da cidade autossuficiente, ou seja, não dependia de outros hemonúcleos. Agora, a sala de coleta está vazia. Com as doações proibidas aqui em Itapetininga, a solução que os diretores encontraram para que o estoque não fique vazio é pedir apoio agora da Colsan de Sorocaba.
nós vamos receber essa mesma quantidade que era necessária diariamente ao hospital da Colsan de Sorocaba, de maneira que não vai ser interrompido nenhum tipo de atendimento, nem de tratamento que necessite de transfusão. Os ajustes pedidos pela vigilância sanitária não devem ser feitos tão cedo. A partir do ano que vem, com a segunda fase do hospital, provavelmente nós vamos ter um local adequado e também vamos nos adequando às outras exigências da lei de vigilância sanitária. Mas por momento não tem condição? Não. No momento aqui rápido não tem condição. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde, o sangue repassado a Itapetininga não deve ser enviado só pela Colsan de Sorocaba, mas de toda a rede do estado. E essa situação preocupa, já que a gente sabe que, historicamente, nos meses de festas, como dezembro, utiliza-se mais sangue dos bancos por conta dos acidentes. Além disso, são feitas menos doações, já que boa parte dos doadores viajam nesse período. E hoje pela manhã, o atual secretário de Saúde de Sorocaba, Wagner Guerreiro Rinaldo, e o ex da pasta, Ademir Watanabe, estiveram na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos aos vereadores. Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, os integrantes da secretaria afirmaram que entraram com um processo judicial para não assumir a administração do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. Já o Ministério Público afirma que o pedido protocolado hoje por parte da Prefeitura foi para que o prazo seja prorrogado. O prazo inicial dado pela Justiça era de 24 horas. O hospital foi interditado por má administração e maus tratos aos internos. A Secretaria de Negócios Jurídicos esclarece que, diante das dificuldades que a Prefeitura de Sorocaba enfrenta para assumir a gestão do Hospital Vera Cruz, protocolou uma petição requerendo mais tempo para se adequar às exigências, como a nomeação de interventores e garantia de repasses dos recursos federais para a cobertura de despesas. Um torneiro mecânico de 22 anos foi flagrado hoje pela manhã, pichando muros do Museu da Antiga FEPASA, no centro de Sorocaba. As câmeras da Guarda Municipal flagraram a ação, que durou 8 minutos. Ele diz que não é pichador, e sim grafiteiro. O tempo todo ele ficou preocupado se as pessoas estavam vendo o que fazia. No carro do homem, a GM encontrou tintas de spray e um caderno de grafite. O jovem vai responder em liberdade. Representantes do Ministério do Trabalho, do Sind Borracha e da empresa Borcol se reuniram nesta tarde para esclarecer a interdição da empresa. Como mostramos ontem no Noticidade, um trabalhador morreu e o outro está internado por conta de acidentes de trabalho na empresa. De acordo com o Ministério do Trabalho, os laudos técnicos estão sob análise e uma nova vistoria na fábrica só deve ser feita quando toda a parte teórica estiver de acordo com o que ficou estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Pesquisa do Procon da capital mostra a variação de preços para um mesmo produto neste Natal. No caso dos eletrodomésticos, a diferença chega em até 60%. Enquanto os consumidores saem para comprar, os lojistas preparam o terreno para atrair o comprador. E os preços são os atrativos que chamam a atenção. Nós temos blusas a partir de R$ 39,90, que tem uma variedade muito grande. E a parte masculina, que eu acho que, assim, camisetas é a grande sacada de presente, né? E o nosso preço é R$ 44,90. Mas os donos de loja não se preocupam apenas em vender. A concorrência também é pesquisada para que os preços fiquem em conta. Então a gente tem que estar ligado sempre no preço do mercado, só que a gente trabalha com o preço sugerido que a marca passa pra gente. Uma peça, tanto que a peça tem a etiqueta atrás que vem com o preço sugerido já. São muitas as opções de presentes neste fim de ano. E com dinheiro na mão, a tentação para a compra fica ainda maior. Mas se o consumidor não agir por impulso e pesquisar antes de comprar, ele pode se sair bem na hora do pagamento. A gente avalia pelo preço e pede desconto. A criança não deixa muito, mas a gente procura pesquisar, olhar preço, analisar. Eu gosto de economizar, né, para fazer render meu dinheiro. Agora, final de ano, tem que economizar. A Fundação Procon calculou uma variação de até 60% no preço do mesmo eletrodoméstico em diferentes lojas. Por isso, a pesquisa antes de sair às compras pode ser o melhor negócio. O que manda hoje no Brasil, desde 1994, desde o advento do Plano Real, é a lei da oferta e da procura. Então não existe tabelamento de preço, ninguém pode vir no Procon reclamar, viu, essa calça jeans numa loja custa 120 e na outra, vizinho, custa R$60. Isso não é um abuso? Não, não existe abusividade na questão do preço. Então o consumidor tem que pesquisar bastante, principalmente nessa época do ano. As temperaturas continuam altas na região e aumenta a possibilidade de chuva durante todo o dia. Veja como fica o tempo em algumas cidades da região.
Piedade tem mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Sorocaba faz calor de 36 graus. Jundiaí deve ter mínima de 24 e máxima de 36. Mesma previsão para Várzea Paulista. Itapetininga tem mínima de 23 graus e máxima de 35. Você já parou para pensar o quanto dependemos do calendário em nosso dia a dia? É a partir dele que são agendados compromissos, datas comemorativas e feriados. E a cada ano temos um novo para seguir. As gráficas de Sorocaba estão com as máquinas aceleradas para atender 2013. Veja na reportagem de Fernanda Marques. Na parede, na agenda, na carteira, na mesa e no celular. Você já imaginou viver sem ele? Jamais. Por quê? Porque a gente se posiciona, faz as agendas, né? Então, o calendário é imprescindível. Tem vezes que eu não lembro nem o dia da semana, então eu tenho que ver no calendário para poder eu lembrar que dia que é da semana, que dia que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O calendário surgiu com a necessidade do homem de contar o tempo. O Brasil, assim como todos os países ocidentais, segue o calendário gregoriano. Foi o povo romano, da qual nós somos herdeiros, a cultura romana, que passa a estabelecer oficialmente um calendário. No começo com algumas falhas, com bastante falhas, mas a partir de Júlio César estabelece um calendário que vai ser o padrão nosso. O Papa Gregório, no século XVI, ele foi ver que o calendário de Júlio César apresentava falhas. Então, no século XVI, ele vai congregar um grupo de astrônomos, cientistas, que vão estabelecer um calendário, pelo menos o mais próximo de uma realidade de tempo. No fim de ano, é muito comum dar um calendário de presente. Nas gráficas, os pedidos não param. A expectativa desta é de que sejam produzidos em torno de 100 mil para atender 2013. A nossa produção geralmente é em torno de 80% para atender as agências. Então, os pedidos são através das agências de publicidade de Sorocaba. Esta outra gráfica já tem pedido feito desde agosto. 90 mil unidades já foram rodadas. Tem pessoal que deixa para a última hora, né? E daí fica apavorado, procurando o calendário, mas acho que isso é para dobrar até o final do ano, começo de janeiro ainda tem gente que pede bastante calendário, folhinha, calendário de mesa. É por meio do calendário que ficamos sabendo quando serão comemoradas as principais datas festivas. Falando nisso, você sabe dizer quando será comemorado o Carnaval? A data certinha? Ah, não sei. Sei que é começo de fevereiro por aí, mas não sei bem certo não. Não sei. Você sabe? A resposta está no cálculo da data da Páscoa programada pela Igreja Católica. Nós sabemos quais serão os dias do Carnaval anualmente a partir da fixação do domingo de Páscoa, que será sempre no domingo da primeira lua cheia da primavera. Organizamos a Quaresma, é organizada a Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa, da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira da Semana Santa. Sabendo os dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, está fixado o Carnaval. Ao fazer o cálculo, você consegue chegar na data do Carnaval. Em 2013, ele será comemorado nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro. Agora, é só se programar para a folia. E não é só o carnaval, cá entre nós, a maioria dos brasileiros sempre procura o calendário do ano que vem para ver os feriados para descansar. O Noticidade fica por aqui, assista agora ao SBT Brasil. Tenha uma boa noite e até amanhã.